Olá, meu querido. Que bom ter você aqui para mais uma nova aula. E hoje nós vamos estar falando aqui, terminando, né? Nós estamos falando sobre a origem da Bíblia, falamos sobre os livros do Velho Testamento, estamos falando ainda sobre os livros do Velho Testamento. Nós falamos um pouquinho, né? Contamos um pouquinho a história para que haja um bom entendimento, né? Para que você possa entender e compreender quando você for ler. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, se gerou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, você pode estar, né, tirando, perguntando, mandando aí as suas sugestões, falando com o pastor Alexandre, mas eu quero te tranquilizar que alguns assuntos que nós passamos assim meio rápido, nós vamos voltar, na maioria deles nós vamos voltar a falar e você vai entender. A gente deu somente uma introdução em alguns assuntos, mas nós vamos debater bastante esses assuntos, tá? Mas quando chegar nesses assuntos, você vai lembrar que você já ouviu falar sobre eles, tá? Então a gente está falando sobre a origem da Bíblia, falamos sobre cada livro, falamos sobre os livros Pentateuco, falamos sobre os livros históricos e falamos sobre os profetas maiores e menores. E hoje nós vamos aqui terminar o Velho Testamento, e talvez você possa ter dito para mim na aula passada, mas está faltando livro aí, pastor. Então, nós vamos falar somente agora desses aqui, que são os livros poéticos. Por quê? Porque muitas pessoas, elas vêm até lendo legal, a Bíblia, vem lendo legal ali, principalmente lê o livro de Gênesis, Êxodo, né? Vem meio... Quando chega em Levíticos, porque ele está explicando muitas leis, regras ali, a pessoa dá uma cansadinha. Mas quando começa a ler Josué, e vem lendo 1 Samuel, 2 Samuel, as histórias de Davi, né? Depois as histórias de Sansão, vai lendo, né? Então aquilo vai trazendo um pouquinho de... E quando chega em 1 Reis, 2 Reis, também começa a ficar um pouco complicado, porque a maioria das pessoas não entende aquela divisão entre Reino Norte e Reino Sul. E ora ele está falando do Reino Norte, ora ele está falando do Reino Sul. E aí as pessoas desistem de ler a Bíblia. As pessoas param por causa desse detalhe. As pessoas se sentem assim, não estou entendendo mais nada, não sei quem, é tanta coisa, tanta informação. Só que acaba se tornando maçante e ruim quando a gente não entende a palavra do Senhor, tá? E nós vamos agora falar aqui sobre os livros poéticos. E os livros poéticos, a nossa explicação é que também quando as pessoas vão ler os livros poéticos, elas ficam também entristecidas. Por quê? Porque quem já lê um livro de poesia sabe que ele não, às vezes ele não tem sentido, né? Principalmente o livro de Salmos. O livro de Salmos foi escrito por muitos autores. Então, podemos dizer que o livro de Salmos, tanto o livro de Salmos como Cantares, eram louvores que eles escreviam, adoração, num momento difícil, no momento que o povo de Israel ele passou por alguns momentos difíceis. Houve momentos que o povo de Israel eles voltaram a ser escravos, voltaram a viver no cativeiro, que a sua terra foi destruída. Então, no livro de Salmos há muitos cânticos dizendo esse momento difícil, momento de choro, momento de lágrima, um momento que eles estão retornando, e está tudo num livro só, os momentos que eles estão indo para o momento do cativeiro, que eles ficaram cativos, o momento que eles estavam dentro do cativo, né, do cativeiro, e o momento que eles estavam retornando do cativeiro. Então, tudo isso está narrado no livro de Salmos, né, o livro dos cânticos. Então, quando as pessoas leem o livro de Salmos, as pessoas ficam também meio perdidas, porque são orações, são cânticos, são palavras. Às vezes o salmista escrevia um salmo, demorava 2, 3 meses para escrever outro versículo e assim por diante. E às vezes um versículo não combina com o outro, um versículo não engatilha no outro, tá? Jó é a narrativa, né, um livro poético falando sobre um momento em que Deus encontra com Satanás e Satanás desafia Deus e Deus prova a vida de Jó, né? É um livro que nós podemos dizer um livro histórico, porém com algumas fantasias, com algumas maneiras de escrever, algumas maneiras de colocar, de fazer as suas colocações. Para uma curiosidade nossa, né?
Jó é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, tá? Pastor, o senhor está falando agora uma coisa aqui, e por que Gênesis está lá primeiro, né? Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Pode-se dizer que ele foi o primeiro livro a ser escrito, narrando essa história. Por isso que fala-se sobre, até podemos dizer que a história de Jó poderia ser uma história bem antes, né? Daquele momento em que acaba se acontecendo lá o dilúvio, né? Podemos dizer assim que Jó era um homem íntegro, era um homem que vivia bem, que tinha todas as suas coisas e buscava a bênção de Deus. Então podemos dizer que é uma das histórias mais antigas na Bíblia, tá? Mas também tem uma narrativa poética, tá? Falando que Satanás foi na presença do Senhor, que houve uma conversa entre Deus e Satanás, tá? Que houve ali um momento em que Deus falou assim, pode tocar na vida de... Então, são narrativas poéticas. E aí vem a sabedoria, né? Aqui alguns conselhos de Salomão no livro de Provérbios, a sequência vem em Eclesiastes, e aqui vem os cânticos de Salomão também no livro de Cantares, um livro que ele fez para, como se fosse para elogiar a sua esposa, né? Para elogiar a sua esposa, mas automaticamente era o que? Um elogio para a igreja, que é a noiva de Jesus, né? Mas aqui nesse momento não tinha, né, Jesus para que Salomão pudesse estar aqui elogiando. Então ele utiliza esse livro para elogiar e ao mesmo tempo ele está agradecendo a Deus e pedindo para que Deus continue abençoando aquele momento e valorizando a vida da sua esposa. Então tem pessoas que utilizam o livro de Cantares para mandar lá convites de casamento, para mandar para alguém que está apaixonado. Então as pessoas utilizam muito o livro de Cantares para utilizar esses versículos para elogiar alguém, tá bom? E Eclesiastes e Provérbios são conselhos que nós podemos usar no nosso dia a dia e até os dias de hoje fazem muita diferença na nossa vida. Então nós terminamos o Velho Testamento. Eu creio que você deve ter aprendido muito. E nós vamos dar aqui algumas sequências, né, de falar onde estavam, né, os profetas, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Eu espero você lá.